Bueno, yo pensé un poco entrar en las semánticas del cuento acá. Baba hablaba hoy, son dos idiomas principales, hindi e inglés. Hindi no es un idioma como nosotros entendemos. Bueno, ha evolucionado mucho, pero el hindi era como casi un patuá, un criollo, ya era una mezcla de cosas. Ya, eh, la otra cara del hindi es el urdu. El urdu sí es un idioma mucho más puro, já se considera, tanto que as películas de Bollywood, as famosas e clássicas, são normalmente em urdu, não são em hindi. El hindi es el idioma del pueblo, ¿ya? Entonces es el vulgar, digamos. Y es bueno entender eso, porque además Brahma no era hablador de hindi, su idioma era Sindhi. Entonces, Brahma ele aprendeu hindi. Então, ele falava hindi de negócio. Sabe o que é hindi de negócio? Os que já foram à Índia e fizeram compras allá, não? Os hermanitos falam 10, 20, ou seja, são capazes de falar números, já. Hablam cositas, ¿no? Barato, bonito. Pero es, el idioma de negocio es un idioma muy restringido, ¿no? Entonces, claro, eso tiene sus facilidades, porque el conocimiento de Baba es extremadamente sensible y simple. O sea, hoy yo estaba escuchando justamente un video que hablaba sobre uno de los capítulos del Gita. Por Dios, qué complicación. El tipo tenía que explicar cada expresión, cada palabra que significaba. É increíble. Baba não é assim. Pero essa sencillez, então, também tem seu lado que a vezes não é tão positivo, porque não, talvez não lhe demos valor à profundidade do tema, das coisas. Tomemos o tema, por exemplo, das virtudes. Quando trabalhamos acá em Colômbia, valores para viver, não sei quem de aqui trabalhou, valores para viver, eh, demoramos um pouco para entender qual era a diferença entre virtudes e valores. Recuerdo uma dessas almas que estava em esse curso, esse trabalho. Foi e me dijo muy seria, organización no es una virtud. Entonces, ahí esa, claro, esa era una de las duras en el tema. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, la palabra que Baba usa en hindi es gun, como satoguni. Entonces, gun, en plural, es gunón. ¿Ya? Entonces, cuando Baba habla en virtudes divinas, que es la traducción en las moles, la expresión en hindi es divya guno. Pero quando ele habla em traças demoníacas, agora não sei como estão traduzindo, não é? Traças malignas, sabe qual é a expressão? Asura gunon. Ou seja, a mesma palavra gunon, tanto para virtudes como traças malas. Então, a palavra é a mesma. E isso é qualidade. As qualidades podem ser positivas e podem ser negativas. Já? O sea, qualidade é algo que qualifica algo. E algo pode ser, como brócolis, muito negativo. ¿Ya? Então, têm qualidades, mas são negativas. ¿Ya? Então, entender isso, sin embargo, ajuda um pouco, porque alguns brahmins associam muito a virtude ao catolicismo, a algo meio moralista, não? E há um problema aí. O problema é que essas são as virtudes ou qualidades humanas, e as qualidades humanas não podem cambiar. Não podem. Em português, de hecho, decimos palo torcido, muere torcido. Ya, o sea, nada que hacer. Un sacerdote budista, una vez que vino y fue uno de los mejores paneles que tuvimos de religión, que recuerdo bien él, se llamaba Miguel Ángel, un mexicano. Y él hablaba eso, el budismo no cree que alguien pueda cambiar a través de la religión. E se vocês vão ao catolicismo, tampouco. Podem fazer redenção, podem redimir-se, podem pedir perdão,
pero les toca sufrir castigo y todo eso y tal, y pagar por los pecados, pero o cambio não se prevê. Realmente, as virtudes humanas são kármicas, 100%. Os cambios que há é porque o karma tuyo cambiou. Já te encontraste com alguém. E claro, as virtudes ou as qualidades é uma forma através das quais o karma se vai manifestando. Por exemplo, alguém que tem um karma de pobreza. Então, essa pessoa vai ter certas qualidades de pessoas pobres, vai gastar mais de lo necessário, por exemplo, não vai ser bueno para estudar, não vai ter empenho no estudo, e lhe vai faltar certas qualidades de riqueza, como empreendimento, vai ser muito difícil. Pero um dia essa pessoa se volve amiga ou tem um super professor que lhe ensina conta kármica. Então, esse professor lhe vai, lhe ensina, e essa pessoa logra volver-se rica, ser-se rica. É uma conta kármica. Então, realmente, as qualidades humanas, todas, são kármicas. Por isso, não podemos dizer uma pessoa é boa e outra é má. A vezes usa essas expressões, mas entendemos o que significa, não? Pessoa mala, uma pessoa ladrona, uma pessoa que rouba, engana, faz coisas feias. Pessoa boa, uma pessoa religiosa, uma pessoa de qualidade, uma pessoa que tem um nível alto, já? Abusa a vezes. Pero, em termos práticos, todo é kármico. O sea que, realmente, se alguém é muito bueno, inteligente, humilde, é kármico. Solamente kármico. Entonces, Baba habla de las virtudes divinas. Las virtudes divinas, en realidad, son las de la Edad de Oro. Y es una gran paradoja, porque Lakshmi Narayan paciente, Lakshmi Narayan corajudos, Lakshmi Narayan tolerantes, o amorosos, o pacíficos. ¿Por quê? Porque a qualidade humana tem essa característica. Sempre há um opuesto. Tu eres corajudo porque há medo. Eres amoroso porque há ódio. Ou seja, sempre há um opuesto. ¿Ya? Por isso, a qualidade humana, um dos efeitos chistosos que tem outras pessoas é o efeito opuesto. Alguém, aí essa pessoa é tão paciente que todo mundo queda impaciente com ela. ¿Ya? Sí, eso no pasa. Eso no pasa. Esa persona es tan corajuda que nadie quiere hablar con él. Le da miedo a las personas hablar con esa persona tan corajuda. ¿Ya? Eso es, porque esa es la característica de la cualidad humana. Es una cuenta kármica después de todo. ¿Ya? Entonces no es realmente una cualidad. Ya la cualidad divina de la Edad de Oro, podríamos decir que Lakshmi Narayana são tão corajudos que nada, absolutamente nada surge que poderá causar problemas. Você nunca vai usar coragem. Tome o exemplo de um super bilionário. Um super bilionário, sabe que uma das características de los verdadeiros bilionários nunca pensa em dinheiro. Nunca, jamás pensa em dinheiro. Não é uma paradoxa interessante? Porque eles têm tanto que não têm que pensar nunca sobre dinheiro. Então, espiritualmente também, na Idade de Ouro vão ter tanto as virtudes que nunca vai surgir as virtudes, nunca vão ter que usá-las de tanto que têm, de tanto que possuem. Então, para chegar a esse estado é quase impossível, certo? Talvez uma das almas, não as dades devem haver chegado, agora as lides principais também devem estar chegando a esse estado. Eu vi com Daddy Yankee. Daddy Yankee eu la vi ser insultada, eu la vi ser molesta. Assim, bastante a gente muito brava com ela, pero al final já nadie. Ou seja, Daddy chegou ao ponto de sua tolerância, porque Daddy tinha muita tolerância. Não tinha paciência muito, pero sí tolerancia, era uma reina de tolerância. Pero al final su tolerancia era tal que nadie se le ocurría hacer algo para que la tolerancia se manifestara. ¿Entienden eso? Pensa el ejemplo de la riqueza, tal vez lo más claro. Es súper billonario, entonces no necesita usar dinero. Ya tiene todo. No necesita absolutamente nada.
Então, espiritualmente, temos que chegar a esse estado. Então, há uma confluência. Qual é a confluência? Então, em Hindi há as virtudes normais, que Baba também alaba algumas. Ele habla de la pureza de los sannyasis, por exemplo, que ele alaba muito, de las monjas também, ele habla muito de las monjas como solo estão com Deus, solo com nadie senão Deus. Ele alaba, por exemplo, harmonia, não? Ele habla de várias nueras que viviam juntas em uma sola casa e nunca havia nenhuma discussão. Baba alaba essas virtudes porque são buenas, são buenas, mas são kármicas. O sea, na vida seguinte, essa pessoa de pronto não vai ter essa volta, já? Ou seja, só porque alguém seja assim, na vida seguinte não necessariamente será, e na vida passada não necessariamente era. É simplesmente uma conta kármica com alguém que se manifesta através, ou com algo, e que se manifesta através de. La virtud divina es tan fuera de nuestro panorama, ya, pero existe. O sea, ellos nunca van a tener ningún problema porque la virtud está 199% dos. Entonces, entre las dos, hay otra virtud que Baba menciona en las mujeres, que es la Ishwarya Guna, que es la virtud de Dios. Ishwar, Dios. E essa virtude de Deus aí sim é diferente. Essa virtude de Deus, porque Baba é nosso papá, então nos está criando com virtudes, não? Essa virtude de Deus depende de vários fatores. Ele nos dá conhecimento. Então, Baba nas Mores disse, seduz, queres a cooperação de alguém. Então, sorri. Ou seja, Baba habla nas Mores essas coisas. Ele nos vai ensinando. Então, nos dá conhecimento. Por outro lado, nos dá uma família divina. E aí o Baba nos recordava que somos quê? Diamantes, recorda? E sabem os diamantes como se arreglam? Com outro diamante. Certo? Ou seja, os Brahmins nos pulimos com os Brahmins. Então, se eu sou um pouco mais enojado, vou ser rodeado de gente, de Brahmins, que me vão a polir. Essa é a matéria del Dharma, essencialmente. E é um cuidado interessante porque no mundo lógico, o Dharma não usaremos muito. Pronto, quando já somos muito avançados. E no mundo lógico, o que é karma, é puro karma. Por isso que tu em tu casa não aprendes Dharma. Tienes que estar com outros Brahmins para aprender Dharma. Ve, Alcira, tienes que ter família Brahmin allá, porque senão tu matéria de Dharma está quedando aí para trás. Cuidado. Já? Cuidado, cuidado. Então, miren, o Dharma te vai ajudar a polir. Então, dessa maneira, eu vou criando essa virtude de Deus, que, por um lado, tem certas características com as qualidades humanas. Por exemplo, se há um problema, ser corajudo. Baba habla em las mujeres. Tenham coragem al afrontar as situações. Baba habla. Então, sim, ou seja, vou ter em conta as coisas opostas. Pero eu vou usar o guião de Baba, não o guião do mundo. Eu não vou usar o que o mundo me disse. Vou usar o que Baba me disse. Vou a ser apoiado por la família Brahmi de muitas maneiras em esse coragem. E o serviço também me vai ajudar com esse processo de criar as virtudes. Pero o principal que Baba ressaltava hoje, Lamuli, é o yoga. Porque o yoga me vai dar a base dessa virtude, que é o poder. Então, os poderes espirituais, em realidade, são a base do Dharma que vamos a ter na Idade de Ouro e Plata. E, aunque em algumas mules Baba habla que Lakshmi e Narayan são todo-poderosos, já tem todos os poderes espirituais, esses poderes não se manifestam. Por quê? Porque tem tantas virtudes que os poderes durante a Idade de Ouro e Plata, não sei, estão na piscina todo o tempo, allá, jogando e tal, porque não são necessários. Se estão. Por isso que quando arranca a Idade do Cobre, a Índia é brilhante. Está essa dinastia de los Rajput, que todavía são famosos allá na Índia. O rei esse que foi Brahma Baba, não?
se chamava Vikram, não? Já, Vikramjit. Ele era dessa dinastia de Rajput. Isso foi o começo da Idade do Cobre. Porque os poderes estavam aí, apenas apareceram as ameaças, pum, eles surgiram sem problema nenhum. Já. Por isso a Índia foi tão poderosa no começo da Idade do Cobre. Tão poderosa que desapareceu da história, basicamente. Um pouco como Egipto, não? Se uno escuta de Egipto, que se sabe um pouco mais, pero realmente nadie se dá conta de que Egipto era, iba de la punta y arriba hasta más de la mitad de África, ou seja, ele chegava hasta allá abaixo, allá, Sudão, chegava hasta Sudão. Isso é bajíssimo. Pero nós não aprendimos. Lo mesmo passou, pero muito mais forte com a Índia. A Índia era uma super ultra potência, já? E porque todos esses poderes estavam aí, esperando. Ups, agora sim, vamos. Então, hay que conseguir comida, hay que conseguir más tierra, porque aumentou o número de pessoas. Então, necessitamos isso, necessitamos aquilo, e pum, entraram. E os poderes são essa base. E por isso Baba hoje falava del yoga eu logro o poder. E é esse poder que realmente faz a diferença com relação à virtude humana. A virtude humana não tem poder, não tem força. Já, ou seja, a pureza de los sannyasis não tem força. Por isso é cada vez mais difícil para o clero não ser célebre, é cada vez mais duro. Baba nos dá esse poder para que podamos viver o Dharma, viver as qualidades na prática e ser esse Dharma. Então, os poderes são supremamente importantes, são a base de toda a nossa vida, na idade de ouro e prata, e además vão ser extremamente úteis quando começa a idade pobre, principalmente. E foi um pouco de los poderes que tomamos de Baba que nos permitiu entrar agora e chegar a Baba. Foram esses poderes que nos deram a força para chegar a Baba. Então, por isso a importância de los poderes, eles são os que vão moldar nossa vida total. Ora, que é o poder? Não? Aí não há um consenso. Não? Pois falamos aí que os outros poderes nem sequer é algo que Baba falou. Ele não vai encontrar nenhuma mulher que tenha os outros poderes. Já, Baba menciona incluso os outros poderes. Quadros antigos de Baba, e eu encontrei outro dia em Google, mas não recordo como os encontrei e não os guardei. Não falava oito poderes no quadro. Diziam os oito logros de Raja Yoga. Não diziam oito poderes. Ou seja, ao começo, essa foi uma ideia que, segundo quem vai, porque eu não tenho prova disso, foi de Jagdish Pai. Jagdish Pai foi quem elaborou a ideia de los oito poderes, que saiu muito bem, tanto que Baba passou a usar em las mules essa ideia. Isso não é pouca coisa. Os outros poderes cambiaram de nome bastante. Não sei se em Hindi. Em Hindi, sim, como eu falava antes, era aparecer oito logros. Os quadros de Hindi hoje em dia dizem oito poderes. Já? Os quadros antigos diziam At Siddhi, que é oito logros, oito conquistas. Siddhi significa conquista, logro. Siddhi, Vidhi, não? Didi falou outro dia sobre isso. Hoje em dia sim se falam de oito poderes. Não sei se os nomes cambiaram em hindi, pero em inglês bastante, bastante. Introversão, por exemplo, passou por várias etapas de tradução. Ou seja, os nomes de los poderes que temos hoje não são tão fáceis. Às vezes a tradução não ajuda. Por exemplo, poder de empacar, alguns pensavam que era empacar as coisas buenas. E não. Empacar é o que a gente aqui em Colômbia deve fazer também. Empacam as coisas que já não usam, não querem botar, então vão e empacam. Ou seja, debaixo das camas, certo? Em Colômbia deve estar lleno de bolsas, maletas e um montão de coisas lá. Esse é o poder de empacar. Então, os oito poderes que vamos a trabalhar na sessão da manhã, na primeira, foi uma invenção de Jagdish Pai. Porque, em realidade, quantos poderes há de verdade? Um só. É o poder. Porque Baba hoje dizia, el poder.
O sea, el alma recibe poder. Entonces, el ejemplo que me ocurría es que cuando la luz está apagada, tú dices, enciende la luz. A la estufa también dices, enciende la estufa, pero no esperas que la estufa ilumine. Tú esperas que la estufa caliente. Y la luz, si no calienta, mejor. Entonces, la fuerza, el poder, se manifiesta de diferentes maneiras. Entonces, foi uma forma didáctica de Jagadish Pai de explicar como é o poder que o alma logra de Baba. Com esse poder, tu vas logrando destruir os obstáculos, eliminar as situações e as barreiras, já? De forma que puedas levar uma vida Brahmin exitosa, sem tantos problemas. Todos os poderes são necessariamente armas. E essa foi a imagem mais clara que Baba deu. São armas. Algumas armas são espadas, outras são escudos, pero são armas. Ah, incluso armadura, não? Baba habla de la armadura de la tolerancia, ya, del escudo de la introversión. Baba usa vários elementos para que entendamos a importância do poder. Sem poderes, imagina sair a um campo de batalha sem armas, sem nada, só sorrindo aí. Olá, que tal? Como está? Não vai funcionar muito. Poder é uma arma e estamos em um campo de batalha. A coisa é que Baba não nos autoriza a usar armas de verdade, felizmente, pero ele nos autoriza a usar armas de verdade, que é a verdade do poder del ser, del alma. E, obviamente, a manifestação da eletricidade é inumerável. Hoje em dia, especialmente, eletricidade está em todas partes, inclusive esse micrófono acá, se converte em voz, converte em imagem, viaja por el espaço. Ou seja, tantas formas que a eletricidade se manifesta. O poder da alma também se manifesta em inumeráveis formas. Sim? Agora, como se logra esse poder? Entonces, Ramesh Pai él tuvo una experiencia una vez de meditación. Esa experiencia fue la base de toda una rama del servicio que todavía sigue, no con tanta fuerza, que se llamó Spark, que era la investigación científica sobre la espiritualidad. Já não está hoje, pero todavía está. Todavía se vas a Gyan Sarovar, hay una sala ya del Spark. Ya se reunió test. Fazem testes e coisas assim. Todavía está essas coisinhas. Pero al começo eram investigações, a ideia era produzir documentos, como se dizem, investigações. Há um hermano de la Índia caminhando por aí. Papers. Como evidências. Um hermano de la Índia caminhando por aí. Há vários hindus por agora, não sei de onde aparece, mas bueno, já se foi. Papers, nossos papers, não sei como seria, artículos e tudo. Em um hermano peruano brasileiro que era líder em esse tema, não? Manolo, científico nuclear, e ele queria que produzíssemos muitas coisas. Então, recordo uma vez que Baba vino, creio que era um Shantibaba todavia, mas não estou seguro, talvez haya sido já em Shantivan. E Baba vino e ele tinha computador aí, no cenário praticamente, porque ele queria medir as vibrações quando o Baba venia, e todas essas coisas. ¿Y lo hizo? O que passa é que não, demora, essas coisas, essas investigações demoram para ser produzidas e no meio do caminho Se fue de baja. foi difícil. No. Bueno, lo más exitoso ha sido la parte de medicina, ¿no? Medicina sí. Dr. Gupta, por ejemplo, hizo todo un estudio, una investigación y ha funcionado para temas de corazón. Pero Ramesh Pai, a experiência que o levou a isso foi de que ele se sentou em yoga e ele sentiu como se os poderes estivessem vindo uno a uno de Baba, de Shiv Baba, a ele. E essa é uma das experiências que vamos ter na tarde hoje do Yoga Bhatt. É realmente ter essa experiência de que estou como comendo esses poderes, tomando esses poderes e ponendo para mim. Agora, realmente, a diferença entre poder e virtude, de Nirmala, que é super pragmática, por conhecimento que ela era
Era extremamente sensível. Era capaz de dar uma charla de 1 hora em 2 minutos para a desilusão de los que organizamos programas em Madubá. Era muito duro conseguir uma classe para ela, porque as classes de ela não eram tão interessantes, ela não dava exemplos, era pragmática. Ela falava, poder é hacia dentro, virtude hacia afuera. Ya, E eu. concreto. Mm. Por isso que desarrollar virtudes não faz tanto sentido, porque o conhecimento de Baba é muito claro, é sempre de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro, sempre é de adentro hacia afuera. Tenho que desenvolver o poder para dar. Então, se necessito ser mais dulce, o revolvimento correto é qual é o poder que me dá a dulzura. E esse é o poder que necessito desenvolver. E quando lo tenga, naturalmente serei dulce, ou seja, será natural. Se vou e desenvolvo dulzura, pode ser kármica, pode ser circunstancial e se pode perder, se não tem um poder para respaldar. E especialmente à hora da destruição, quantos lograrão ser dulces se vem um ladrão atacar-te? Então, se tens o poder espiritual, incluso já lograste a virtude divina, já nem sequer essa pessoa vai acercar-se a ti. Mas se tu qualidade não está desarrollada, sí se vai acercar. Então, o poder tem sí essa força, pero é o mesmo. Então, sempre há um correspondiente del poder com a virtude. Sempre há algo. A última coisa é algo que Baba habla que a vezes muitos quedam pensando como funciona isso. Que é de que, Dice que el poder no se logra con el servicio, ¿no? sim, Baba habla sobre como o poder há que invocarlo, há que dar-lhe uma ordem, há que chamar. E isso é uma das diferenças mais fortes com as virtudes. Quando tu tens as virtudes, somente se são de Deus, já estão, não tens que invocar, já. Seja, eu he visto a Charlie Bay chegando de um viagem de 15 horas, ou saindo de descansar 8 horas. A cara dele é a mesma. Realmente não há muita diferença, ok? Isso mostra como a virtude, quando já tem essa virtude de Deus, não cambia. Há outros seniors, eu diria quase a maioria, os vês de 15 horas de viagem, é outra cara diferente de quando chega do descanso. É totalmente distinto. Porque todavía estão desenvolvendo essas virtudes. ¿Sí? Pero los que já han desarrollado, já não passa nada, já é, a virtude é. Pero os poderes, Baba indica que não. So, os poderes, uno pode imaginar como soldaditos, estão aí. E os soldados estão esperando que o comandante dê a ordem. O soldado não se vai meter a hacer algo allá. Además, Baba sempre habla de que há um momento correto para usar um poder, aunque para as virtudes Baba também habla lo mismo, ¿ya? Pero há um momento correto para usar o poder e há um poder correto para usar. Por exemplo, se tomas os 8 poderes, é muito fácil que alguém confunda tolerância com flexibilidade, com amoldar-se. Não é difícil, já? Então, se em uma situação que eu deveria ser tolerante, eu me amoldo à situação. Aí perdi, usei o poder equivocado, não vou ter êxito. Ou uma situação que eu deveria haver amoldado, tolero, então me vou cansar, me vou agotar, innecessariamente. ¿Ya? Entonces, los poderes, hay que ver qué momento, hay que ver cómo invocarlos también. Como yo digo, bueno, ahora necesita, bueno, de ayer, ¿no? El poder de la concentración. Entonces, significa que llamo, mando un WhatsApp, no sé cómo es. O sea, sí. Entonces, Baba em algumas moles ha mencionado como é o processo de invocar o poder. Baba ha dicho que em Amritivela, Baba dá 2 processos, mas o principal é que em Amritivela eu devo pensar que eu sou um hijo todo-poderoso. Eu sou o comandante disso. E o segundo é que se eu estou sentado no trono, eu sou um hijo autoridade todo-poderoso. Então, eu estou sentado em esse trono, em essa silla,
y necesito un poder, automáticamente el poder actúa. Pero si no estoy en esa silla, estoy en conciencia de cuerpo, otras conciencias, entonces voy a decirle al poder que actúe y no va a actuar. E, obviamente, vou necessitar um conhecimento claro da situação. De Kardashian, necessito saber o que levou a essa situação. Por exemplo, tolerância, isso Didi Morin enfatizava muito há décadas, que dá muita força. Por isso é tão difícil a alguém ser tolerante, muito difícil. Porque a pessoa se cansa, agora. Então, tolerância se usa de vez em quando. Quando é uma situação pontual. É algo que vas a ter que passar por um tempo. Agora, se é algo diário, como o tráfego de Bogotá, o clima maravilhoso de Bogotá, já se é algo lá, vives com pareja, família, trabalhas em alguma parte, vives em um determinado barrio, a tolerância te mataria, te haria agotar-se. Então, aí vem o poder da flexibilidade, poder de amoldar-se, onde não lutas contra as situações. Então, o poder de amoldar-se em termos de batalha, de guerra, seria como ele espia, não? Que hace ele espia? Se mete, não? Ele espia, hace de conta, vai metendo-se, vai entrando. Já, ou seja, se disfraz, já. Ou hace acordos, negociação, conversamos, câmbio a renda. Então, tenho que ter conhecimento da situação, não só de Baba, conhecimento de Maya, tenho que saber quem são as pessoas, para poder entender, bueno, esse é o melhor poder nessa situação. E para esta situação, o outro poder. Pero os poderes já estão disponíveis para um. Ora, o que Ramesh Pai falou, quando eu me sinto a tomar poder de Baba, é que a vezes el alma se vai debilitando. Baba deu a razão essa semana. Se eu não sigo o Shrimati de Baba, se Baba me deu uma orientação, não la hice, então é como se o soldado se fuera. Já, ou seja, está por aí, mas não responde mais. Ok? Dentro das Forças Armadas, algo chamado moral, não? Moral da tropa. Já? E parte do moral vem do comandante. Ou seja, se os soldados sabem que o comandante hizo algo de malo, aunque o comandante tenha a autoridade, aunque o comandante le pueda dar a ordem, o soldado vai ser o máximo possível para não cumprir essa ordem. Vai tratar de enganar, de fazer cositas. Então, o poder não vai realmente ser. Se eu não seguir a Deus, então, como pode esperar que o poder me siga? Então, tenho que trabalhar sobre isso. Sim, está bem? Se trabalham nos poderes espirituais, que vai passar? Esse é um mundo incerto, é um mundo mais que incerto, é incompreensível, é raríssimo. Ou seja, a gente que não é Brahma em sério, estão rascando-se a cabeça aí para tratar de entender todo o que está passando, porque é a coisa mais alienígena que há. Literalmente, pronto vai surgir essa teoria de que há alienígenas metidos nos governos aí, porque não há outra explicação para tudo o que sucede. ¿Ah? Pero los Brahmins tenemos la total seguridad de lo que pasa, de lo que sucede. O que passa é que pode que nos falte poder para viver isso. Ou seja, poder para experimentar o Dharma correspondiente. E se não tenho o Dharma, como vimos aí, não vou ter Dharma e não vou ter Karma correspondiente. Então, eu não vou poder ser feliz como poderia ser. Eu não vou ter o êxito que poderia ter. Sabe, ou seja, uno vê a gente que tem êxito no mundo. Ou seja, são almas normalmente novas, são almas que não estão tão deterioradas aí em seu processo. Todavia tem um brilho, ou seja, que todavia tem umas qualidades divinas, entre comilhas, ou estão entrando em sua idade de cobre. Então, os poderes estão muito ativos na idade do cobre, por isso é a idade dos guerreiros, das lutas, batalhas e tudo isso. ¿Ya? Então, essas almas que passam, elas têm uma atração enorme, enorme.
Então, é isso que Baba espera que tenhamos, essa atração, essa energia. O sea, que eu com Driste logre comunicar o que Baba me deu. Com Mohini Didi, por exemplo, passou duas vezes, com duas almas de Equador, em realidade, do mesmo país, que foram falar com Didi e tiveram algo que seria como uma meia visão, não sei como se chamaria, meia visão. E perguntaram, o que foi isso? Eu perguntei, isso o quê? Então me dijeron, senti como se algo saliera de ella, ¿no? Alguna cosa salió de ella. ¿Qué es eso? ¿Ya? Y eso es lo que la gente quiere. O sea, ellos quieren que cuando lleguen a la puerta de Brahma Kumaris, el que abra la puerta los electrocute a ellos. El que dé la charla para ellos, los deje. Porque es eso que ellos buscan. Todos los influencers, no piensen, ellos hacen eso a la gente. La gente se queda, ah, wow, y siguen de forma ciega lo que essa pessoa diga. Né? Então, para chegar a esse ponto, que isso Daddy Yankee chegou, eu vi. Eu estava em um salão, por aí a metade conhecia Daddy, a outra metade não. Quando Daddy entrou no salão, e Daddy não era muito, muito espantosa, ou seja, sofisticada, Daddy era uma barrita aí. Então, quando Daddy entrou no salão, não é que como gente, não entra e parece que uma princesa entrou, pois. Não, era muy simple. Pero así que entró en el salón, todos quedaron en silencio. Aún los que no conoció a Dai. Tal era el poder que entra. Tal era la fuerza. No es que ella dijo, o que nosotros hicimos. Sencillamente entró y cayó a todos. Y eso es un poco lo que Baba espera de nosotros. Ese es el poder. Eso es lo que el poder nos dará. ¿Ya? Entonces hoy vamos a trabajar a partir de entendê-lo, de compreendê-lo, por la tarde, a partir da experiência em yoga, yoga bhati. Bhati é um horno, vamos a poner um fogo. A ver, vamos a cozinhar-nos acá. E dessa maneira, pois, a ideia é trabalhar sobre esse poder. E não é que é fácil, porque não temos o hábito de usar poder. O sea, de hecho, fuimos desempoderados por vidas e vidas e vidas. Incluso o poder lógico que a gente tem é cuenta kármica também. Se alguém é muito forte, alguém logra hacer coisas, esse presidente, mira, está cumprindo o que prometeu, é karma, puro karma. Desde outra vida depois. Não tem nada a ver com essa vida. É karma. Se o outro não cumpriu o que prometeu, é karma. Ele vem de outra vida. Pero el poder nuestro es otro. El poder nuestro viene de Baba, de Dios. Por lo tanto, es un poder que tiene innumerables reglas kármicas, uy, todas las que uno quiera. Es un poder que tiene su marco específico, ¿no? Baba, por ejemplo, creo que gente hablaba esos días, ¿no? Sobre la, o alguien hablaba, ¿no? Sobre la Casa de Cooperación Global, de como era a situação de dinheiro em Brahmakumaris da Inglaterra, ou de como não tinham dinheiro, de como nunca havia dinheiro, e sempre ao momento de pagar o que havia que pagar, o dinheiro aparecia. Esse é o poder de Baba. O poder de Baba é muito no momento, no segundo. Por isso que se eu não tenho um bom guia, e passa o tempo, passa o momento, já não serve. Porque era para aquele momento aquele poder. E pode que na mesma situação, 3 minutos depois, seja outro poder necessário. Na mesma situação, com a mesma pessoa. Se em um momento era um poder, em 3 minutos depois é outro. Se tu não estás pila, te perdes a oportunidade. Então, tenho que trabalhar bastante. Então, não é fácil, mas tampouco é difícil. Os poderes já estão em mim. Em realidade, Baba não me dá poder. O que hace Baba é despertar-los, fazer com que eu vuelva a recordar que los tenho e me conscientize deles. E não dependa de minhas contas kármicas.
Creo que muitos Brahmis todavía dependem de suas contas kármicas. Dependem de como foram criados, de quanto dinheiro têm no banco, de como as coisas vão, de como é a capacidade de saúde de seu corpo, o banco de saúde de seu corpo. O sea, muitos Brahmis todavía estão atados por isso. E é karma. Eu não tenho controle. Karma tem que ser saldado e vai ser saldado. Pero tenho controle sobre o banco de Baba. E Baba tem todos os poderes allá esperando para que eu os use. E então, que cada um tenha a experiência hermosa hoje no retiro e que realmente experimentemos ser poderosos ao final do dia. E amanhã trabalharemos sobre os três poderes específicos para manejar tempos incertos.